Bom, Filipenses a gente começou a estudar mais de um mês atrás, né, mas com as férias e o verão e as viagens e a correria, a gente deu uma pausa que eu achei que foi bem providencial, porque tudo que a gente discutiu nessas últimas semanas, eu acho que foi muito importante, né, muito importante para a gente treinar, né, nossa mente, treinar a nossa fé. A fé precisa ser exercitada, precisa ser treinada, né, e a gente treina através das dificuldades, na maioria das vezes, né. Nós vimos que a gente não saberia o que é felicidade se a gente não conhecesse a tristeza, né. Então tudo nessa vida, eu acho que tem um propósito, Deus tem um propósito maior em todas as coisas que acontecem, né. Então a gente, na nossa jornada pela Bíblia, chegamos no livro de Filipenses, que é uma carta de Paulo, né, muita gente chama de epístola, porque epístolas eram cartas que Paulo escreveu às diferentes igrejas que ele instituiu, e eu queria deixar aqui um pouquinho, o que é a onde Paulo estava, o contexto histórico, né, desse grupo de Filipenses, porque nós vamos ficar nesse livro umas 5 semanas, mais ou menos. Então, eu acho que é importante a gente conhecer o contexto histórico, conhecer como era a vida dessas pessoas aí de Filipos, né. E a gente aprendeu sobre Filipos quando a gente estudou o livro de Atos. Lá em Atos 16 foi quando Paulo foi para Filipos. Então eu vou ler mais ou menos como originou essa igreja de Filipos. A igreja de Filipos foi a primeira comunidade cristã estabelecida na Europa, ocupando um lugar especial na história do cristianismo primitivo. O livro de Atos documenta o seu estabelecimento de forma detalhada. Nós vamos dar uma ledinha lá hoje. Durante a sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, acompanhado por Silas, Timóteo e mais tarde Lucas veio fazer companhia a eles, recebeu uma visão de um homem da Macedônia dizendo: "Passa a Macedônia e ajuda-nos". Então, essa visão foi Deus dizendo para eles: "Olha, não é para eles estavam com plano de ir para a Ásia e Deus falou: "Não, vai para outro lado". Foi quando eles chegaram lá em Filipos. Deixa eu pegar aqui, Atos 16. Depois nós vamos ler um pouquinho, se vocês quiserem deixar aberto aí. Interpretando isso como um chamado vindo da parte de Deus, Paulo e seus companheiros partiram imediatamente para a Macedônia, chegando finalmente a Filipos. Atos 16 nos revela a sua chegada em Filipos, a criação da igreja lá e importantes acontecimentos e perseguições sofridos. Então, eu vou ler só algumas partes. Então, aqui diz assim: conta a história, né, da visão, no versículo de 6 a 10. No versículo 11, eles chegaram a Filipos e a primeira pessoa que eles conheceram lá foi uma mulher chamada Lídia, que ela era uma vendedora de telas caras, né, e ela foi a primeira, a pioneira, né, daquela igreja. Ela tinha um grupo que se reuniam para orar na beirada de um rio, e eles desse grupo surgiu a igreja de Filipo. E aí, tinha uma menina, lá nessa cidade, uma menina que era escrava de um homem, e essa menina, tinha o Satanás usava essa menina para fazer premonições para as pessoas. Então, quando vocês vê aí o povo que vai lá nas cartomantes, nessas coisas, para ler mão ou para fazer premonição, não sei o quê, existe, mas não é de Deus, isso é do demônio, né. Quando acontece, isso não é coisa de Deus. Então aqui essa menina, o cara que era dono dela, ganhava dinheiro às custas dela. Então, olha o que que dizia aqui, uma, tararã, vamos ver, certo dia, dirigindo-nos para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores e com as adivinhações.
essa moça seguia Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Gente, a coisa mais impressionante, isso aconteceu com Jesus e acontece com as pessoas que servem a Deus. Satanás conhece aquelas pessoas que são servos fiéis de Deus. Eu lembro que teve um encontro de Jesus com Satanás, que a pessoa endemoniada, né, a pessoa que estava possessa, falou: filho de Davi, o que nós temos a ver com você? Vai embora daqui. E Jesus falou: cala a boca, ainda não está chegada a minha hora. Então, às vezes as pessoas humanas não reconhecem o Espírito Santo em uma pessoa ou a presença de Jesus, mas Satanás sabe exatamente quem são aqueles escolhidos, quem são aqueles que estão servindo a Deus, que têm o coração voltado para Deus, né? Então, essa menina viu que Paulo e os seus amigos eram servidores do Deus Altíssimo. Então, elas diziam: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anuncia o caminho da salvação. Gente, Satanás estava fazendo evangelismo ali na praça, né? Porque, falando, eles estão anunciando o caminho da salvação, né? E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se para ela e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. E nesse mesmo instante, o Espírito a deixou. Então, com este evento, o que aconteceu? Os donos da menina perderam a sua maneira de ganhar dinheiro. Aí ficaram revoltados, ó, percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado. Os donos da escrava agarraram a Paulo e a Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Levando aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Então, eles foram jogados na prisão, ficaram aí esperando o julgamento. Aí o que aconteceu? No meio da noite, a prisão tremeu toda, as cadeias caíram e eles ficaram livres. Mas o que aconteceu? O soldado ficou tão assustado que falou: vou me matar, porque se eu não me matar, eles vão me matar amanhã. E Paulo falou: não, 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 mata não, nós estamos aqui, ninguém fugiu, nós estamos tudo aqui. Aí, olha o que o soldado falou. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Então o carcereiro pediu luz e entrou correndo. Aí Paulo disse: não faça isso, estamos todos aqui. E o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo. Então os levou para fora e perguntou: senhores, o que eu faço para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos vocês e a sua casa. E em seguida pregaram a palavra para ele. Então, mesmo dentro da prisão, Paulo foi usado para pregar o evangelho. Então, assim foi o início da vida de Paulo na comunidade de Filipos, né? E foi a primeira igreja estabelecida forte, né? Paulo tinha um vínculo especial com a igreja de Filipos. Evidentemente, ao longo da sua carta, os filipenses apoiaram e ajudaram a Paulo durante todo o seu ministério, a sua vida, quando ele estava lá, e mesmo quando ele fazia viagens, eles mandavam ajuda, mandavam recursos para Paulo. Descobertas arqueológicas em Filipos, incluindo as primeiras inscrições cristãs e vestidos de basílicas, testemunho que a presença da influência duradoura do cristianismo na cidade foi extenso, não ficou só naquele grupinho, ele se estendeu, né? Essas descobertas indicam que a igreja da cidade de Filipos teve uma participação importantíssima na propagação do cristianismo em toda a Macedônia e nos confins da terra. Paulo encorajou os filipenses a permanecerem firmes na fé e a perseverarem nas provações, né? Paulo podia ter desistido ali, ó, botar na cadeia e ser açoitado, ele foi açoitado,
podia ter desistido, mas o testemunho, o exemplo de Paulo foi que ele perseverou e até dentro da cadeia ele foi usado por Deus para ministrar, para falar do evangelho, né? Ele sabia. Essa carta foi escrita, dizem, né? Mais ou menos foi escrita entre o ano de 60 e 62 depois de Cristo. Esse confinamento dele, não só nessa época aqui, porque depois dessa teve vários, Paulo estava escrevendo essa carta desde uma prisão. A maioria dos estudiosos crê que ele estava em uma prisão em Roma. Lembram que quando a gente estava estudando Efésios e Coríntios, ele estava em prisão domiciliar, né? Estava numa casa. Dizem que nessa época aqui ele estava no palácio, dentro da prisão, porque ele era testemunha para os soldados, para o próprio, as autoridades perto do Nero, né? Que estava aprisionando a ele. E ele estava esperando o julgamento nessa época. Ele sabia que em Filipos estava acontecendo perseguições aos cristãos. Assim, ele compartilha com os filipenses, né? A sua experiência e encoraja. Lá no capítulo 1, vamos lá, Filipenses 1, diz assim, 12 e 13, diz assim, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, na realidade, contribuído para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou evidente a toda a guarda do palácio. Então, aqui ele estava no palácio, ele estava preso em algum lugar importante, né? E aos demais que estou na prisão por causa de Cristo. Então, todo mundo em volta, né? Porque eu imagino que se um bandido fosse preso, ou um assassino, né, ele ia estar em segurança, ninguém ia querer chegar perto. Mas Paulo, ele assim, esbanjava amor, esbanjava a palavra de Deus. Então, ali todo mundo sabia que ele não tinha feito nada errado que merecesse a prisão, né? Então, o testemunho dele, as atitudes dele, faziam com que as pessoas quisessem servir e conhecer mais de Jesus. Ele fala assim: a maioria dos irmãos, por causa da minha prisão, tornou confiante no Senhor e anuncia a palavra com ousadia e destemor. Então, ele aproveitava todas as oportunidades, né? E aí, por isso que a gente estuda a palavra de Deus, sabe? É para a gente aprender com esses homens e mulheres da Bíblia que Deus está conosco em todas as circunstâncias e que nós, como servos, como seguidores, devemos aproveitar as oportunidades, né? Não podemos desperdiçar o sofrimento, não podemos desperdiçar a dor. Deus pode usar. Ontem eu fui almoçar, anteontem, com uma amiga minha que fez uma cirurgia nas costas em novembro. E até hoje ela não recuperou, assim, as costas estão bem melhor, mas deu uma sequela na perna, acho que pegaram um nervo, alguma coisa, então o pé dela não tem sensibilidade, né? Ela não consegue dirigir. Então ela estava super desanimada, mas agora parece que a gente conversando, né? Eu falei, Ali, Deus pode usar isso para a glória dele. Né? Deus pode usar essa debilidade sua. Então, ela está assim, eu estou aprendendo isso cada dia mais, sabe? Que eu não tenho que estar bem, que eu não tenho que estar com tudo perfeito, que eu tenho que confiar. E até na minha debilidade, Deus pode me usar de alguma maneira. Né? Então, eu achei isso bonito, porque finalmente, depois de quase um ano, né, ela está conseguindo a perceber que não é o ideal, não é o que ela esperou, não é o outcome, né, que ela queria, mas até nisso Deus pode ser glorificado, né? E às vezes Deus está esperando só a gente entender a mensagem, né? Para a gente poder assumir aquela nova postura, gente, porque quando a gente aprende uma lição, nossa, eu acho que a gente amadurece e é uma nova pessoa que sai aí, para poder ensinar, para poder propagar, né, o poder grande e transformador de Jesus. A igreja de. Não, estou aqui ainda.
Bom, então, sobre a coisa histórica, né? Eu acho que é isso. Então, esse foi o contexto, tá? Para essa igreja que Paulo escreveu. Então, eu vou dar só uma voltadinha rápida no capítulo 1. O capítulo 1 foi um capítulo que ele falou da. Eu achei que tão lindo, vou ler alguns versículos. Por exemplo, versículo 9. Então, ele falando que ele dá graças a Deus por eles, lembra de tudo que eles fizeram por ele, com muito carinho e tal, tal, tal. Aí ele fala que a obra não está completa, eu tenho certeza que aquele começou a boa obra em mim, em vocês, ele vai continuar exercitando tudo isso. Aí no versículo 9 ele fala assim: a minha oração é que o amor de vocês aumente a cada dia mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória do seu louvor. E aí ele fala que teve gente que abandonou por causa da prisão e ficou desanimado, mas muita gente ficou mais forte, sabe? Vendo a perseverança dele, ficou mais animado, com menos medo de enfrentar, né, as perseguições. E aí ele fala: mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, sejam por falsos motivos ou por verdadeiros, Cristo está sendo pregado. Então, tinham pessoas que estavam falando de Jesus, mas que eles não tinham uma vida que condizia, né, com o evangelho. Então, eles estavam reclamando, mas como que eles estão fazendo isso e aquilo? E Paulo disse: não importa, a mensagem está sendo, o Espírito Santo vai levar, vai tocar e vai lidar com as pessoas. Eu acho que a gente, às vezes, quer ser o juiz, né, das pessoas. A gente olha o que a gente vê, né, e a gente julga. E aqui Paulo está dizendo que quem somos nós para julgar? Né? Deus é o que conhece o coração, ele é que sonda o espírito, né? E ele fala assim: de fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que serei liberto por causa das orações de vocês. Então, confiando nas orações, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Então, a preocupação dele era não decepcionar nem a Jesus e nem aqueles irmãos que o tinham em estima, né? Então, assim, a responsabilidade de um líder, né, de um pastor, de um padre, não só diante de Deus, mas também diante das pessoas que eles estão ministrando, né? Ao contrário, com toda a coragem, de sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, ele não importava. Para ele, o propósito na vida de Paulo, depois daquela conversão do capítulo 9 de Atos, era servir a Jesus. E, e o próprio Jesus tinha falado que ele ia aprender o que era sofrer pelo nome dele. Né? Então, Paulo não entrou aí pensando que o cristianismo ia ser um mar de rosas. Ele sabia que ia ter um preço a ser pago. Né? Não foi enganado. E ele assumiu aquele preço e ele estava disposto a fazer o que fosse possível para propagar o evangelho. E ele, olha, esse versículo eu gosto muito, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E é exatamente assim que eu me sinto. Vocês sabem disso, né? Para mim morrer é lucro, lucro, porque aí eu vou ter pronto, né? Todas essas coisas que fazem de mim uma pessoa humana, né? Que tiram a espiritualidade, que tiram da gente a comunhão com Deus muitas vezes, porque a gente fica brava, a gente tem ciúme, a gente tem inveja, a gente, né? Todas essas coisas que não tem nada a ver com Jesus, né? Isso já não vai mais existir. Mas, né? Eu não quero morrer. Eu prefiro estar com Jesus. Mas, como diz Paulo aqui, entretanto, se continuo vivendo no corpo, eu terei mais fruto.
Então, se eu continuo vivo aqui, eu vou continuar recrutando, eu vou continuar falando de Jesus, eu vou continuar levando o evangelho. Mas eu preferia estar lá. Mas se ele prefere que eu fique aqui fazendo o trabalho dele, então eu vou ficar com alegria, né? Assim, Paulo é muito gostoso, porque ele sentia exatamente isso, né? Então, quando eu li isso aqui, falei, pronto, é isso, né? Eu fico na dúvida, eu não sei o que eu vou escolher. Ele falou, já não sei mais o que escolher. Estou pressionado por dois lados, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é necessário, por causa das pessoas à nossa volta, que eu permaneça vivo, né? E eu falo que Deus colocou cada uma de nós nesse tempo de hoje, porque era o tempo que Ele queria nos usar, hoje. Do mesmo jeito que a rainha Esther, uma hebreia, foi colocada no palácio do rei para salvar a nação de Israel, né? Naquele momento, naquele tempo, Deus colocou cada uma de nós hoje, nesse momento, nessa bagunça de mundo, onde está tudo trocado, mas Ele quer que nós sejamos a luz, que nós reflitamos a sua luz nesse mundo. Esse é o propósito, né? Então, esse foi o capítulo 1. O capítulo 2 a gente estudou parte dele, né? E ele foca em alguns pontos. No capítulo 2, ele tem algumas motivações. Motivações em Cristo, exortações de amor, comunhão no Espírito, afeição e compaixão. Então, são palavras importantes que Paulo fala muito sobre isso, sobre a unidade, sobre a gratidão, né? São coisas que ele deixou muito claras nesse capítulo 2. Então, eu vou ler aqui o versículo 3 do capítulo 2, diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Não é ficar fuxicando na vida dos outros, falando para eles que eles estão fazendo errado. Não. É se importar. Está precisando de alguma coisa? É colocar o outro na frente de vocês. Sabe, eu vejo assim, a gente tem muita oportunidade de voluntariar na igreja e às vezes, ai, dá uma preguiça. Ai, não, hoje eu não quero ir, não, hoje eu não vou fazer isso. Mas eu falo, gente, é para isso que eu estou aqui, é para servir, né? A gente teve um monte de mudança na igreja esses dias e eu fiquei brava no começo. Ai, não gosto de mudança, eu não estou gostando, eu não estou gostando. Depois vai baixando a poeira, né? Aí eu sou, gente, sabe? Deus é o mesmo. As coisas mudam, mas o Deus continua o mesmo. Então, enquanto a palavra de Deus estiver sendo pregada com fidelidade, sem distorcer a verdade, aí é o meu lugar, né? Quando eu ver que alguma coisa mudou ou que eles não estão mais seguindo, a doutrina do evangelho como deve ser feita, né, estão colocando aquelas partes, deixando, em vez de preto e branco, botar um cinza aí no meio, pronto, aí já é uma motivação. Agora, porque mudou a ordem do culto, ou porque mudou o horário, aí porque. Então, sabe, fica na sua, para de reclamar. Eu acho que a gente tem que amadurecer nesse ponto, sabe? Colocar os outros na nossa frente. Então, vamos servir, vamos. Às vezes eu falo, ai, não, não quero ir porque eu não estou gostando. Vou. Mesmo que eu não estou gostando, eu vou, até eu gostar. Até eu vou, até eu gostar. E sabe que eu estou começando a gostar? Estou começando a gostar. Aí veja, seja o modo de vocês de pensar o mesmo que foi em Cristo, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Gente, quantas vezes você já ouviu o povo falar, sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? Jesus nunca falou isso para ninguém, nem para se defender, ele não precisava de falar isso.
sabe? Ele nunca tirou vantagem. Eu sou filho de Deus aqui, ó, você não está sabendo, né? Então, eu acho assim, é isso que ele quer da gente, sabe? Não fica querendo ser mais alto, ou ser mais importante, ou tirar vantagem da sua posição diante de outras pessoas mais inferiores, né? Antes, Jesus esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, a morte de Jesus não anulou a sua divindade, né? Nem o nascimento humano dele, né? Quando ele se tornou homem, ele não deixou de ser Deus, né? E Jesus não começou a ser Deus naquele dia que ele nasceu de Maria, tampouco, né? A gente vê lá em João 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e ele criou todas as coisas. Através dele, todas as coisas foram formadas. Então, lá no Jardim do Éden, Jesus já estava. A vida de Jesus não começou quando ele nasceu. O ministério dele, humano, começou ali. Mas, se vocês lerem o Velho Testamento, todas as vezes que a palavra anjo do Senhor aparecer com letra maiúscula, é porque é Jesus que apareceu ali. Anjo vai aparecer sempre com letra minúscula, mas se tiver com maiúscula, é Jesus que apareceu, ou num sonho, ou numa visão, ou teve vezes que Jesus passou na frente das pessoas. Então, prestem atenção quando vocês lerem o Velho Testamento, Jesus já estava lá, ele é eterno, né? Não tem princípio nem fim, ele é Deus, ele não fez, fez de conta que era Deus, ele é Deus, né? É complicado, é. Pai, Filho, Espírito Santo, três pessoas, uma pessoa, mas é assim que é, né? Então, a gente vai, um dia, quando a gente chegar lá, a gente vai entender tão perfeitamente, né? Hoje em dia, a gente acredita pela fé. O primeiro passo de fé é acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus e que o que ela diz é verdade. Esse é o primeiro passo de fé. E aí depois a fé vai nos desenvolvendo para acreditar que ele se importa comigo, que ele cuida do meu dia a dia, que ele se importa com as mínimas coisas que acontecem comigo, né? Isso é no decorrer do dia a dia, né? Então Jesus se esvaziou, né? Se tornou forma de homem. Por causa disso, quando ele cumpriu em obediência o plano de Deus, que era a redenção do homem, quando ele cumpriu esse plano, o que aconteceu? Deus o exaltou sobremaneira. Deus o exaltou. Ele não se exaltou. Ele falou: pronto, agora eu mereço tudo, né, pai? Agora eu fiz tudo, então pode me dar o melhor lugar aí, ó, a coroa mais cheia de. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Não existe nenhum nome na terra, no céu, debaixo da terra, maior do que o nome de Jesus. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa mesma atitude a gente viu em Apocalipse, que diz assim: digno, lembra quando a gente já mencionou várias vezes, quando João teve a visão e encontrou um rolo e ninguém era digno de abrir o rolo, e João começou a chorar. Aí o anjo falou: pera, fica calmo, existe uma pessoa. Digno é o cordeiro que foi morto de receber a riqueza, o poder, sabedoria, força, honra, glória, louvor. Depois que ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, em tudo que neles há, disseram: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor e a honra e a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. E aí, se você continuar lendo, fala: porque ele foi morto e ressuscitou.
cumprindo o plano maravilhoso de Deus, né? E eu já escutei uma mensagem, e a Bíblia diz isso, né? Que nós, como pessoas de fé, né, que queremos honrar a Deus, a gente precisa se prostrar de joelho diante dele e adorá-lo, né? Mas vai ter muita gente que está rejeitando, que um dia se vão prostrar reconhecendo, e aí já vai ser muito tarde. Vai ser muito tarde para perdão, para arrependimento, né? Hoje é o dia, Paulo mesmo fala mais para frente, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. É hoje, enquanto tem vida, enquanto tem respiro no nosso nariz, a gente precisa adorar, a gente precisa reconhecer e dizer: Ele é o Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é digno de receber a minha adoração, o meu louvor, né? E aí ele continua dizendo: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, continuando falando a Filipos, aos irmãos de lá, não apenas na minha ausência, mas na minha presença, mas agora na minha ausência, ponham em prática a salvação que vocês aprenderam com temor e tremor, pois Deus é quem produz em vocês tanto o querer como o realizar. Então, o que isso quer dizer? Às vezes eu não estou com vontade, mas se a minha motivação é servir a Deus, a minha vontade vai vir, porque eu sei que isso vai agradar o coração de Deus. Isso vai ser prazeroso para Ele. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis, puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Gente, isso aqui é para nós, ó. Olha aqui. Numa geração perversa e depravada, onde vocês, cada uma de vocês, deve brilhar como estrelas no mundo que está em trevas. Nós devemos brilhar, nós devemos refletir essa luz, né? Apegando-se firmemente à palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu exultarei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Eu fico imaginando assim, Paulo, né? Ele, no dia que tudo se consumar, né? Que Jesus voltar e que a nova terra, o novo céu, onde tudo tiver feito, porque existe muito mistério nesse tempo de o que acontece entre a gente depois que morre e depois que Jesus, até Jesus voltar, né? Se tem um tempo de dormir, se tem um tempo de. Mas Paulo dizia: tá fora do meu corpo, é estar presente com Deus, né? Então a gente não entende assim, mas eu acho que até lá vai ser mais numa parte assim, a gente não vai ter o corpo renovado que Apocalipse fala. Né? Apocalipse fala que nós vamos ter um novo corpo, um novo nome, mas eu acho que o nosso físico vai ser aquele que a gente se acha mais linda, né? Então, se você estava mais linda nos 20, você vai ficar de 20 lá. Se você estava mais linda nos 40, vai ser nos 40, mas a gente vai estar no melhor da nossa vida e ainda sem ruga, sem nada, sem doença, sem nada que incomoda. Então, Paulo está dizendo que ele, quando chegasse desse tempo, ele queria ter alegria de ver todas essas pessoas que o trabalho dele não foi em vão, sabe? E é isso mesmo eu sinto aqui. Gente, o dia que a gente tiver todo mundo lá no céu e eu olhar vocês todas lá, as carinhas de vocês, eu vou ficar tão feliz, né? Porque é um trabalho, é uma perseverança, né? Tá aqui estudando, trazendo essa mensagem e saber que essa mensagem está fazendo transformação, está inundando o coração de vocês, está fazendo vocês quererem um relacionamento mais profundo com Deus. Isso é muito bom, sabe? É muito gratificante para aquelas pessoas que ensinam, né? Então, ele fala: contudo, mesmo que eu seja derramado como oferta de bebida sobre o sacrifício e sobre o serviço que provém da fé,
que vocês têm, estou alegre e me regozijo. Então, assim, ainda que eu tenha que sofrer perseguição, que sofrer espancamento, ficar na cadeia e até ser... Ele foi decapitado, até isso eu estou disposto a fazer, com o propósito que vocês sigam nessa carreira da fé, né? Então, assim, é muito lindo saber que essa pessoa que se propôs, que teve uma determinação tão grande, né, de levar esse evangelho que hoje chega a mim e a você, né? Eu vejo assim que naquela época não tinha Bíblia, né? Eles deviam ter, eles iam nas sinagogas no sábado para ler o Velho Testamento. Essas cartas de Paulo deviam passar de igreja para igreja, eles deviam copiar tudo e passar de mão a mão para todo mundo ler, né? E olha só, 2100 anos depois, nós estamos aqui lendo essas cartas, aprendendo delas, né? Que coisa linda, né? Que trabalho lindo esse de Paulo. Que maravilha! E aí Paulo mandou, no finalzinho, mais assim umas, né? Paulo está mandando o Epafrodito, foi o homem que trouxe a oferta, levar para ele. Mas eu quero deixar aqui o que a gente aprendeu, né? Nesse capítulo 1 e 2 de Filipenses. O que podemos tirar para a nossa vida? Então, para mim, né? São lições muito profundas que eu tiro para mim nesses versículos. E é engraçado que cada vez que eu leio, eu vejo uma coisa nova, alguma coisa nova, e eu sei porque, por causa dos highlights. Às vezes eu faço um highlight de uma cor, aí eu vou com outro por cima. Então, assim, Paulo, as lições que Paulo quis enfatizar aqui, nos temas de gratidão, alegria, humildade, unidade, perseverança, né? Então, sempre que meditamos nessas coisas, né, as motivações de Paulo e o conteúdo da sua carta nos passam informações valiosas para a nossa vida do dia a dia, né? Você pensar que ele escreveu isso para um grupo, para uma igreja, há 2000 anos atrás, e essas palavras seguem nos encorajando, nos ensinando, nos desafiando a propósitos novos, né, na nossa fé. Então, ele diz a importância da humildade em nossas vidas, a necessidade de buscarmos a comunhão em Cristo, a importância de ver o próximo com amor e não julgamento, colocar a glória de Deus acima de todos os nossos interesses pessoais, buscar a imitar o exemplo de Jesus Cristo em nossas atitudes, palavras. Essas lições são especialmente relevantes em um mundo que valoriza a individualidade e o sucesso pessoal acima de tudo, né? Tudo mimimi hoje em dia. É muito importante lembrar que, independente das circunstâncias em que vivemos, precisamos seguir os ensinamentos de Jesus. Eles não mudam e nunca vão mudar, nunca. Mantendo nossos pensamentos, até fiz um highlight aqui, porque eu escrevi isso aqui tem 3 meses quase, né? 2 meses. E aqui vem falando, manter os nossos pensamentos cativos em Cristo, né? Só assim a gente vai conseguir ter essa atitude de amor, humildade, serviço e bondade que Jesus tinha. Não esqueçamos de que, muito além de um exemplo de conduta, Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para resgatar a humanidade das garras de Satanás e nos trazer de volta para a comunhão com Deus. E esse resgate só foi possível porque ele foi obediente até a morte. Como Paulo, né, eu acho que existe uma comparação, porque Jesus desceu do céu sabendo exatamente o que ele ia passar aqui. Ele sabia. E Paulo entrou no cristianismo sabendo exatamente que ia ser difícil, que ele ia ter que pagar um preço, que ele ia sofrer pelo evangelho, né? Então eu fico triste com esses pastores que pregam um evangelho de mar de rosas, né? Você dá um dinheirinho, aí tudo vai ser bom, tudo vai se resolver. Não é isso que a Bíblia nos ensina, né?
Então é isso que a gente precisa ter cuidado, né, cuidado com a as coisas que saem da palavra de Deus, né. Claro que não vai ser todo mundo que vai ser chamado para sofrer por Jesus, mas se ele te chamar, esteja preparado, né. E às vezes o sofrimento é um sofrimento pessoal, que Deus vai usar para dar ânimo a outra pessoa. Quando uma pessoa gente, todos nós já passamos por isso, de ver pessoas que têm diagnósticos sérios de doenças e que, assim, têm uma vida que você não consegue saber de onde, você vai visitar, você que é edificado, você que é consolado, né. E aí outras que com um espirro já entra em desespero. Né. Então, é isso que a gente precisa orar: "Deus, me dá determinação de te obedecer em todas as coisas e durante todas as provas ou nas alegrias", porque às vezes é difícil a gente reconhecer Deus nos momentos de alegria, né, a gente acha que a gente que mereceu, né. Eu que sou merecedora, eu esforcei, eu fiz isso. Claro, a gen nosso esforço vale, mas é porque Deus a minha mãe falava muito: "Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor", ela sempre falava isso. Então, até aqui nos ajudou o Senhor, e Ele vai continuar nos ajudando. Que Deus abençoe vocês, que seja uma semana de confiança e de experiências novas. Eu cada dia, de verdade, eu quero que vocês tenham experiências novas com Jesus, que a gente não esteja agarrada nas coisas antigas. Deus te dê uma coisa nova a cada dia, a cada semana. Um beijo.